A origem do ego. Chegou a hora de compreender, certamente, o que é o caminho que deve conduzir à liberação final. Antes de tudo, é conveniente que nos conheçamos profundamente a nós mesmos. Inquestionavelmente, tornar-se cada vez mais indispensável a autoexploração íntima do si mesmo, do mim mesmo. Se nós, muito sinceramente, aprofundamos em nós mesmos, se nos autoexploramos, podemos chegar à conclusão lógica de que somos, até agora, simples animais intelectuais, condenados à pena de viver. É muito que nos pavoneamos com o título de homens. Tem-se dito que o homem é o rei da criação e isso é óbvio, mas vamos ver o que somos. Quem de vocês poderia dizer que é rei de tudo criado? A qual de vocês a natureza obedece? Estão vocês seguros de poder mandar aos 4 elementos, fogo, água, ar e terra? São acaso vocês administradores da ordem universal? Então, Nietzsche, em sua obra intitulada Assim Falou Zaratustra, enfatiza a ideia do super-homem. Ainda recordo frases de Nietzsche: o homem é para o super-homem, o que o animal para o homem, uma dolorosa vergonha, uma gargalhada, um sarcasmo e nada mais. Mas, acaso Nietzsche era super-homem? Por certo que, o super-homem de Nietzsche serviu de alicerce místico à Alemanha nazista para a Segunda Guerra Mundial. Vejam vocês quão equivocado andava Nietzsche, se não existe o homem ainda, menos o super-homem. Realmente, o único que existe atualmente não é o homem, mas o mamífero intelectual equivocadamente chamado homem. Creio que este título de homem é um chapéu que nos fica demasiado grande, se nós não podemos nos governar a nós mesmos, muito menos podemos governar a natureza. Se o homem não é rei de si mesmo, então rei de que será? Poderia acaso ser rei da natureza? Desde que se diz homem, entendese rei, se não é rei, não é homem. Então, concluamos dizendo que, o que existe atualmente é um mamífero intelectual equivocadamente chamado homem, e isso é diferente. Se aprofundamos dentro de nós mesmos, o que descobriremos? Órgãos, sim, eles fazem parte do organismo humano e, por trás de todo esse organismo, o que há? O Lingam Sarira, respondem os hindus, isso é verdade, mas, o que é o Lingam Sarira? O corpo vital, o assento de todos os nossos fenômenos fisiológicos, biológicos, químicos, etc., etc., etc. Mas além desse corpo vital o que existe é o ego, o eu, o si mesmo. Mas, o que é o ego? Uma soma de agregados psicológicos: ira, cobiça, luxúria, preguiça, inveja, orgulho, gula e muitíssimos outros defeitos mais. Certamente, ainda que tivéssemos paladar de aço e 1000 línguas para falar, não alcançaríamos a enumerar todos os defeitos que carregamos dentro. Estes têm personificações. Os agregados psicológicos possuem figuras animalescas. Qual clarividente se atreveria a negar este ponto, assim como fundamental? Assim, pois, meus caros irmãos, chegou a hora da reflexão. Mas além da morte, o que é o que existe? O que é o que continua? O ego. E é acaso o ego beleza? Não, já o disse, é uma soma de agregados psíquicos e dentro desses agregados psíquicos está enfrascada a consciência, a essência, em linguagem rigorosamente alquimista diríamos, o sal incorpóreo, não inflamável e perfeito. Ela é, precisamente, o fator diretriz de toda a nossa psique, o fator básico. Para falar mais claro, infelizmente, está embotelhada, está embutida entre essas figuras animalescas do ego, entre todos esses agregados desumanos que possuímos em nosso interior. Assim enfrascada, é óbvio que se processa em virtude de seu próprio condicionamento, e isso é lamentável, dorme profundamente. Quero que vocês compreendam, meus caros irmãos, quero que vocês entendam profundamente o que é o ego. Quero que saibam qual é sua origem. Quero que o dissolvam radicalmente. Ouçam-me bem, na aurora da vida, lá pela época do antigo continente Mu, antes situado no Oceano Pacífico, os animais intelectuais receberam, infelizmente, o abominável órgão kundartiguador. Tem-se falado muito do Kundalini, mas, quão pouco se tem falado de sua antítese, o abominável órgão kundartiguador. É claro que, por aquela antiga idade, a crosta geológica do mundo não tinha estabilidade permanente.
Incessantes terremotos e terríveis maremotos convulsionavam nosso planeta. Foi então quando certo indivíduo sagrado, acompanhado por uma altíssima comissão, veio à Terra em uma nave cósmica. Depois de ter estudado, aquela comitiva sacra, o problema dos cataclismos, resolveu dar à humanidade o supracitado órgão, com o propósito de arranjar o problema geológico. Dir-me-ão, e o que tem que ver esta questão com os tremores da Terra e os maremotos, com um órgão condartiguador e o organismo humano? Muito, meus queridos irmãos, muito. Tenhas em conta que cada corpo humano é uma máquina extraordinária, que capta as energias que descem do megalocosmos e que as transforma maravilhosamente, para retransmiti-las, automaticamente, ao interior do organismo terrestre, às camadas inferiores da natureza da Terra. A humanidade é um órgão do planeta Terra, um órgão da natureza, mediante o qual se transformam energias que vêm a ser básicas para a economia do mundo Terra. Inquestionavelmente, ao fazer-se qualquer alteração à máquina humana, produzem-se, indubitavelmente, modificações substanciais de energias e ao serem estas retransmitidas às camadas anteriores de nosso mundo, já assim modificadas, podem influir sobre a estabilidade da crosta geológica. O dar, pois, à humanidade, o abominável órgão condartiguador, é claro, é óbvio, é ostensível que as energias foram modificadas, de forma tal que, ao serem retransmitidas ao interior da Terra, exerciam sobre a crosta geológica um processo que teria como fim a estabilidade da mesma. Já veem, pois, o importante que é a máquina humana, não é verdade? O abominável órgão condartiguador é a famosa cauda do Satã bíblico, que chegou a cristalizar. Sim, é óbvio, o fogo sagrado projetado desde o cóccix para os infernos do homem se converteu na cauda de Satã, tomando forma física apareceu como a cauda dos símios. Que houve uma época em que a humanidade possuiu cauda. É verdade, é certo, mas isto não quer dizer que nós venhamos dos símios, dos macacos. Não, ao contrário, eles vêm de nós, são degenerações da espécie humana, resultaram da mistura do animal intelectual com algumas espécies bestiais da natureza. Muito mais tarde no tempo, e eis aí o interessante, outra altíssima comissão resolveu tirar da humanidade o abominável órgão condartiguador, já não era necessário, a crosta geológica de nosso mundo havia se estabilizado. Infelizmente, ao perder a humanidade tal órgão, ficaram em nós as más consequências do mesmo, essas más consequências se acomodaram nos 5 cilindros da máquina orgânica. Tais cilindros são, primeiro, o centro intelectual, segundo, o centro emocional, terceiro, o centro motor ou do movimento, quarto, o centro instintivo, e quinto, o centro sexual. Acumuladas as más consequências do abominável órgão condartiguador, dentro dos 5 cilindros da máquina, formou-se em nosso interior uma natureza desumana e terrivelmente bestial. As citadas consequências do abominável órgão condartiguador constituem o mim mesmo, o si mesmo, o ego, o eu. É claro, é indubitável que, a consciência, ou seja, a essência primigênia, falando em linguagem alquimista, o sal puríssimo, incorpóreo, incombustível, sublime, ficou diríamos enfrascada, encarcerada, embutida dentro dessa segunda natureza desumana. Desde então ficamos com duas naturezas, uma, esta externa que temos e outra interna de abominação. O que fazer? Como fazer? Infelizmente, meus queridos irmãos, conforme os tempos foram passando, a consciência embutida aí, foi se adormecendo pouco a pouco e perdeu os poderes que antes possuíra, esses poderes com os quais podíamos manejar o fogo que flameja, o furacão que ruge, as águas puríssimas da vida universal e a perfumada terra. Em outros tempos, quando o abominável órgão condartiguador não havia aparecido em nós, podíamos perceber 1/3 de todas as tonalidades da cor existente no cosmos infinito. Quero dizer-lhes a vocês, em nome da verdade, e prestei-me muita atenção, que existem perto de 2 milhões de tonalidades da cor, isso é verdade. Hoje, o ser humano dificilmente pode perceber as 7 cores básicas do prisma solar. Naquela antiga idade, nesses tempos em que os rios puros de água de vida manavam leite e mel, tudo era diferente. Então os seres humanos levantavam a vista para o espaço e percebiam a aura dos mundos e aos gênios planetários e às humanidades que os povoam e aos grandes hierofantes da antiga Arcádia,
Os filhos da manhã podiam claramente ver no Akashapura os mundos que haviam existido em passados Mahamanvantaras e aqueles que haviam de existir no futuro. Assim era a humanidade em outros tempos. Os ouvidos de cada ser humano percebiam as místicas vibrações soriosanas do universo, falavam com os deuses inefáveis e sabiam escutar as sinfonias que sustentam ao universo firme em sua marcha. Infelizmente, a involução foi precipitando os seres humanos pelo caminho da degeneração, as faculdades foram se atrofiando e com o tempo se perderam, lamentavelmente. Depois da segunda catástrofe transapauniana, que mudou completamente a crosta geológica de nosso mundo com a submersão do velho continente Atlante, se precipitou a involução degenerativa humana. As faculdades foram se atrofiando, lamentavelmente, e por último o Kali Yuga, iniciado pela cultura greco-romana, nos trouxe ao estado em que nos encontramos atualmente. Em outros tempos, antes do Kali Yuga, antes de que houvesse nascido a civilização greco-romana, iniciadora desta Idade Negra, existia o pensamento objetivo, a mente objetiva. Façamos uma plena distinção entre o que é mente objetiva e o que é a mente subjetiva. Entenda-se por mente objetiva aquela que funciona somente com os dados surgidos da consciência. Entenda-se por mente subjetiva aquela que somente se fundamenta nas percepções sensoriais externas. Muitos pescadores vindos de outras terras à antiga Grécia, lhes deu por jogar com a palavra, por fazer silogismos, prosilogismos, isilogismos, etc., etc., etc. O jogo das palavras se tornou muito simpático, serviu para matar o ócio. Com o tempo surgiu aí a associação meramente intelectiva, fundamentada nas percepções sensoriais externas, sistema raciocinativo deficiente que exclui os intuitos. Sistema raciocinativo meramente associativo desligado de todo o processo da consciência. Assim, muitas áreas do cérebro se atrofiaram, lamentavelmente. Infelizmente, os gregos cometeram o erro de expandir seu sistema raciocinativo por toda a face da Terra e isto conduziu ao raciocínio subjetivo mundial. Hoje, o cérebro humano já não trabalha completamente. Bem sabem os cientistas que nem todas as áreas do cérebro funcionam atualmente. Produto, eis aí, da associação meramente subjetiva, foi assim, meus caros irmãos, como a mente humana se degenerou, como o cérebro humano se atrofiou, se converteu no que atualmente é. Pensemos agora nos romanos, pois eles, junto com os gregos, iniciaram a Idade Negra que estamos vivendo, o Kali Yuga, em diferença dos gregos, a estes em vez de jogar com a palavra lhes deu por jogar com o sexo. Vagabundos da antiga Roma, se entregaram à orgia, aos bacanais e até os exportaram mundialmente, foi assim como veio a perder-se definitivamente a vergonha orgânica. Surgiram os prostíbulos por toda parte e a humanidade se precipitou pelo caminho do infrasexo. Hoje, vejamos o estado em que nos encontramos, degeneração sexual em grande escala e intelecto chispante. Os patifes do intelecto são terrivelmente luxuriosos. A luxúria e o intelectualismo vão, baseado este último nas meras associações raciocinativas de tipo subjetivo, brilham por toda parte, se manifestam aqui, ali e acolá, por todas as partes. O ego tomou proporções gigantescas, cada um de nós realmente leva por dentro todos os fatores que produzem guerras, amarguras, sofrimentos. Necessitamos nos libertar do estado em que nos encontramos, todas as faculdades humanas se degeneraram, repito, lamentavelmente, tudo se perdeu, só nos resta um fator que pode servir para nossa salvação, quero referir-me de forma enfática à essência, a qual como já disse está embotelhada entre o ego. É óbvio que, dentro dela estão os dados que necessitamos para nos guiarmos pelo caminho que deve nos conduzir à liberação final. Na essência, na consciência, estão também as partículas de dor do Omni cósmico, ou seja, de nosso Pai que está em segredo. Cada vez que nós erramos, ele sofre e suas partículas de dor ficam depositadas na essência, na consciência, se as sabemos aproveitar, podemos mediante elas despertar. Na essência estão esses dados que urgentemente estamos necessitando para nos guiarmos pela senda do fio da navalha. A essência é o guia esplêndido que interiormente temos para nos guiar, mas infelizmente está presa, encarcerada, embutida, embotelhada entre o ego, entre o eu, entre o mim mesmo, entre o si mesmo. Necessitamos desenfrascar a essência, desengarrafá-la para que possa nos guiar pelo caminho que deve nos conduzir até a liberação final e isto somente é possível, queridos irmãos,
destruindo o eu, eliminando, reduzindo a poeira cósmica. Ele é a prisão dentro da qual está enfrascada a puríssima essência. Destruamos as barras desta prisão, voltemos pó a esses muros de ignomínia, reduzamos a cinzas essa garrafa para que sejamos livres. Libertada a essência, poderá nos guiar pelo caminho da perfeição até a liberação final. Se queremos nós destruir o ego, devemos dissolvê-lo e eliminá-lo. Na vida prática está o ginásio psicológico onde nós podemos nos autodescobrir, porque em relação com as pessoas, com nossos amigos, com os companheiros de trabalho, com nossos familiares, etc., os defeitos que levamos escondidos afloram e se estamos alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra, então poderemos vê-los tal como são, em si mesmos. Defeito descoberto deve ser submetido à técnica da meditação, e uma vez compreendido integralmente podemos eliminá-los com a ajuda da Divina Mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Se em transe sexual durante o Sahaja Maituna, a invocamos de puro coração, ela poderá nos auxiliar, está escrito, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Se lhe pedimos, ela nos dá, se batemos, ela nos abre, peçamos a nossa Divina Mãe Kundalini particular, própria, de cada um de nós, que elimine de nossa psique o defeito psicológico que já compreendemos, a fundo, em todos os territórios da mente. O resultado será extraordinário, ela eliminará o defeito e se continuamos assim, trabalhando incansavelmente, chegará o dia em que o ego terá sido desintegrado radicalmente, então, a essência ficará livre e virá o despertar. A consciência desperta poderá nos orientar pela senda do fio da navalha, a consciência desperta nos entregará os dados que necessitamos para nossa própria liberação final. Mas, é preciso ser paciente no trabalho e muito severo e muito constante, porque cada defeito é multifacetado e se processa em 49 níveis do subconsciente.